Para alguns pais, a volta às aulas é um alívio. Fica mais tranquilo saber que a criança está aprendendo, brincando, gastando energia. Mas para alguns pais e filhos, esse início ou reinício de ano letivo é cheio de estresse. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a psicóloga da infância e adolescência, Amanda Scarante. Tudo bem, Amanda? Tudo bem, Dani? Tudo jóia. Bom, vamos começar dizendo que assim, o básico é aquela criança que chora e não quer voltar para a escola, né? Exatamente, é sair fora da rotina. Tava nas férias, acordando o horário que queria, assistindo todos os desenhos, de repente volta a rigidez de horário, voltar para a sala, enfrentar dificuldade, mudança, né? Desafios, né? Isso, não é fácil nem para os adultos, para as crianças ainda mais. Agora, normalmente, esse choro no retorno tem a ver com alguma coisa do ano anterior, que não gostou muito, ou que teve algum trauma, ou às vezes é só por quebra de rotina mesmo? A grande maioria dos casos, eu acredito que é por essa força da adaptação mesmo, né? O fato de eu estar numa zona de conforto nas férias, e aí eu ter que encarar, ou depende da idade, o ingresso, né, para a escola, mudança de sala, né, mudança de turma, são outros amigos, mudança de escola. Então, essa adaptação geralmente gera um estresse por conta do desconforto, do estranhamento, né, mas que faz parte, é natural. Se essa estranheza persistir por muito tempo, muitas semanas, aí a gente tem que dar uma atenção, verificar o que está acontecendo, conversar com a instituição, né, para poder ajudar a adaptação desse aluno. Agora, por outro lado, tem a mãe, normalmente, que chora um monte também por deixar o filho, né? Gente, algumas até dizem, ai, nem falou tchau para mim, né, em alguns casos. Ou então a mãe e criança choram, exatamente. Né? Aí a gente fica perguntando, para quem que é mais difícil, exatamente. Né? Para os pais, para a mãe ou para a criança. O mais importante, Elaine, é que a mãe passe essa segurança para a criança. Mesmo né? o coração esteja apertado. Mesmo o coração é difícil, é um enfrentamento. Mas veja bem, eu acho importante a gente considerar tudo que a criança nos trouxer. O choro, né, as dificuldades, mas acolher todos esses comportamentos e dizer para ela, eu tô com você, é difícil mesmo. Eu também, quando mudo de trabalho, é uma dificuldade, mas nem por isso a gente não deixa de enfrentar. Porque a mãe ou o pai que tenta privar a criança, né, desses desconfortos, na verdade é uma missão impossível. A gente não vai conseguir protegê-los, né, desses desconfortos durante toda a vida. Então, a mãe tem que trabalhar também muito isso, né, se sentir segura, porque com certeza a criança já está sendo ingressada numa instituição que a mãe ou os pais conheceram previamente. Então, em primeiro lugar, é essa segurança para a criança. Vai dar tudo certo e se não der, a gente vai estar aqui para te ajudar a resolver qualquer tipo de conflito, né? Em caso de mudança de turma ou mudança de escola, faz um preparo antes, não faz? Vê como é que a criança reage primeiro? Quando a mudança de escola, a gente orienta assim, que é necessário fazer uma visita com a criança antes, né? Para ela conhecer o espaço, mostrar a sala, aonde vai acontecer a alimentação, o banheiro, para que ela se sinta mais segura, né? É importante. Quando vai haver a troca de turma, geralmente a gente não sabe, só no primeiro dia, né? Então, assim, quando acontecer isso, se não for possível destrocar, trabalhar essa adaptação, né? Novos amigos, novas possibilidades, é uma professora nova, não vai ser nem melhor e nem pior, vai ser diferente, né, do que a que você tinha antes. E isso depende muito da idade, né? A criança da educação infantil normalmente vai verbalizar, aliás, não vai verbalizar, ela vai chorar, vai expressar pela agressividade, né? E as crianças maiorzinhas a gente consegue ter um diálogo um pouco mais discursivo com ela. Agora, olha essa história que interessante. É uma história que aconteceu na minha família. A minha irmã trocou meu sobrinho de turno, porque ele estava querendo estudar de manhã, que ele tem mais pique de manhã. E aí, quando ela foi buscar o menino de manhã, que estava super bem, outra mãe chegou para ela e falou assim, a minha filha chorou a noite inteira quando soube que o João mudou de horário. Como trabalhar isso? Pois é, né? Assim, cada família tem uma prioridade, né? Às vezes as crianças vão ter que se adaptar a isso. Olha, não vai dar mais para ficar com o amiguinho. A família decidiu colocar ele em outro turno. Talvez combinar horários alternativos para se verem, né? Em outros momentos que não somente a escola.
Mas é difícil. É nessas oportunidades que eu acho que o crescimento e o desenvolvimento da criança, ela é vista. A gente permite que ela passe por esses pequenos lutos, né? Perdi o meu companheiro desse período da tarde. Então, assim, é importante para o próprio crescimento da criança. Essa frustração vai trazer benefícios depois. Isso. Então, a mãe ou o pai que super protege, na verdade, eu falo, é uma doce ilusão, a gente não vai proteger para sempre, né? Então, assim, não adianta ir lá brigar com a escola porque meu filho tá chorando. A gente vai dar uma atenção, acolher o que está acontecendo, né? Caso for algo muito sério, a gente vai dar essa atenção, mas é natural, né? É um processo, é uma adaptação e depois que o ano letivo se inicia, as coisas tendem a se naturalizarem. Agora, o pequenininho, a pequenininha que está começando, de repente, para a mãe, embora a gente tenha dito que tem que estar forte ali, às vezes é meio difícil e tal. É legal fazer que tipo de acompanhamento? Fica um pouco, não fica? Porque eles têm medo, às vezes falam que tem medo que a mãe não volte buscar, né? O que dá para fazer nesse processo aí lá no iniciozinho que tá todo mundo inseguro? Vai começar agora, né? Vai. Ó, primeiro, eu acredito que a mãe, mesmo que ela esteja insegura, é importante ter um conhecimento dessa instituição, né? Saber quem serão os cuidadores, em que instituição que eu tô colocando o meu bebê. Geralmente um bebê, né? Uma criancinha de colo ainda. O que a gente orienta é a mãe não sair sem se despedir da criança. É importante que a criança permaneça com ela. É por treino. Como a criança ainda é muito pequena, é um bebê, a gente vai fazendo aos poucos. A mãe pode ir junto, né? Mas que isso não se estenda, né? Porque se isso se estende, a criança entende que todos os dias a mãe vai estar ali aquele período. Então, no primeiro dia a mãe fica um pouquinho, se despede, aí ambos choram, né? E depois a gente vê como foi a adaptação do bebê nesse primeiro dia. Mas isso é somente na primeira semana. Mas é sempre importante que a mãe trabalhe isso também, porque essa insegurança, ainda mais para o bebê, é primordial, né? Essa segurança que a mãe passa para o bebê. A hora de entregar ele para o colo da professora, né? Da cuidadora. Isso é bem importante. Agora, a gente sabe também que existem aqueles casos que a criança faz birra, chora, já vai chorando o caminho todo no carro. Chega lá, não quer entrar, faz aquele estardalhaço todo tal. Nesse caso, é melhor levar embora ou é melhor conversar? O que dá para fazer? A gente está falando de uma situação extrema, isso. Né? Mas a gente sabe que existe. E quantas não devem existir agora nessas semanas, né? Não, eu acredito que não é importante, a gente não orienta levar, né? A gente tem que enfrentar. A gente vai estar do lado, a criança precisa enfrentar isso. Tem choro, é difícil, fica agressivo, né? Porque a criança muitas vezes não sabe verbalizar, então chuta, morde. É um processo bem difícil. Mas a gente não orienta a regredir, porque se a gente está regredindo, a gente não está incentivando que ela enfrente. Ela pode fazer isso de novo todo dia. Exatamente. Né? Então, assim, se eu trago ela hoje, amanhã ela vai saber que ela vai voltar para casa de novo se ela fizer isso. Então, a gente está reforçando, né? Um comportamento que não é adequado. Então, a gente conversa com essa criança, a gente orienta. E, em último caso, se isso persiste, ele vai enfrentar isso com a professora, né? A mãe conversa, se despede, porque a gente não orienta que saia sem se despedir, né? Como se fosse assim, agora eu estou aqui porque isso passa uma insegurança. Mas depende muito da idade também, para que a criança fique. Mas voltar para casa não é uma opção válida, tem que enfrentar. E já dá para começar esse processo em casa, por exemplo? A criança fala, não vou, e aí fica aquela coisa, você vai, não vou, você É uma vai. briga, né? Não, mas eu acredito que sim. Em casa, isso já é uma adaptação que começa em casa, né? Antes mesmo. A organização do material, a logística, quem vai levar. Já explicando para essa criança o tempo que ela vai ficar na escola, tem o momento da alimentação, que vai fazer amigos, que não é algo que a gente dá para fugir. A princípio vai ser difícil, pode ser que seja difícil o primeiro dia, o segundo, mas é sempre melhorando, né? Conforme o passar dos dias, isso vai melhorando, vai fazendo amigos e vai se naturalizando, porque não tem como fugir da escola, Exatamente. Né? E não dá também para ficar prometendo coisas, né? Porque senão toda vez ela vai querer alguma coisa em troca. A recompensa não é adequada, porque se a gente está pensando em filhos e queremos transmitir esse valor, a gente sabe que escola é uma obrigação, então a gente nunca faz uma obrigação em troca de uma recompensa. A gente faz porque a gente considera que é correto e é algo natural da vida. Vamos ter que enfrentar esse momento até adulto, né? Bastante paciência e conversa. Muita conversa. Tá certo, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Pela participação.